Fala aí, minha gente, tudo bom? Estamos aqui para fazer mais um vídeo do Pintura Relâmpago. Hoje eu estou no Sesc Bom Retiro com dois alunos aqui e a gente vai fazer o desenho com pincel. Fala oi aí pra galera, só para falar. Oi. Oi. Pronto, a galera tá meio tímida, mas eu só preciso saber. Então eu estou numa aula, eu vou meio que ignorar vocês que estão aí assistindo o vídeo para conversar com os meus alunos que merecem minha atenção, mas vou explicando conforme a gente avança, certo? Falem certo aí, não pode ser vocês também. É que às vezes eu espero assim, agora fala certo a galera que tá vendo lá do lado do computador. Beleza, vamos nessa. Então, vou usar aqui uma referência do Tyrion, né, do ator que fez o Tyrion, na verdade. Não me lembro o nome dele agora. Pinkin. Bom, a galera sabe quem é. E a questão do desenho com pincel, que é um híbrido, né? É um meio do caminho entre o desenho e a pintura. A ideia basicamente é essa. É a gente explorar as possibilidades do desenho. Eu criei, inclusive, essa técnica, vamos dizer assim, no curso longo do Pintura Relâmpago, eu comecei a colocar um módulo de desenho com pincel para as pessoas se familiarizarem com o desenho com pincel. Que eu comecei a falar para as pessoas desenharem com pincel, ao invés de usar lápis na aula de pintura. Só que daí muita gente ficava meio travada. Daí eu fui indo e aos poucos virou até uma espécie de técnica de ilustração também, certo? Então o começo é igual o que a gente faz na pintura tradicional, certo? Vamos estruturar, vamos buscar as formas mais geométricas do personagem. E daí a gente vai começar a definir, escolher se vai estar mais estilizado ou não. E, nesse sentido, valorizar um pouco mais a linha do que somente as manchas, que é o que a gente faz geralmente na pintura, né? Na pintura relâmpago, na pintura tradicional, a gente valoriza muito a mancha e o traço ele tem uma importância mais secundária no esboço, mas não é algo que vai ficar até o fim. A gente suprime o traço na pintura, o traço do esboço. Mas como um guia para saber onde vão as manchas. Exatamente, é um guia, um planejamento, mas não é uma... a ideia não é que ele perdure até o fim do processo. Já no desenho gostoso, o desenho gostoso com pincel, né? A gente vai permitir que o traço fique lá e vai valorizar mais ou menos, depende muito da intenção, depende muito do seu propósito quando está fazendo, né? Então eu costumo dizer, né, o propósito é muito importante na pintura. Como na vida, se você não sabe aonde você quer chegar, você não caminha na direção de lugar nenhum, né? Então, com a pintura é igual. Se você não era assim mesmo. Se você não sabe o que você quer na pintura, você ficar só dando pincelada a esmo, copiando a foto, não vai ficar uma pintura legal. Vai ficar uma cópia de foto com cara de nada, né? Os grandes pintores, artistas, no geral, têm uma intenção muito clara do que quer na hora que está fazendo. E eu acho que isso é algo que a gente deve cultivar enquanto produz, né? Buscar essa
essa intenção. E se vocês não estão acostumados a ter uma intenção clara quando pintam, isso já é um problema, né? Porque você está indo para onde? Você está indo a esmo, torcendo para que dê certo a pintura, certo? Para que chegue em algum lugar, se Deus quiser, assim, sabe? É meio jogar na mão de Deus é foda, assim, né? Então, a minha ideia também não é fazer necessariamente um retrato dele, tá? Eu não vou me prender muito à fisionomia perfeita dele. Vai lembrar, espero, vai lembrar o personagem também, né, da série, porque no livro ele é diferente. No livro ele não tem o nariz, ele é mais deformado, né? Ele é bem deformado. E na série eles mantiveram ele mais bonitinho. E ele era o personagem mais querido da série, pelo menos quando eu assisti. Ele é o mais, na minha opinião, também mais legal no livro, na série. Ele é... O ator é incrível, né? Sim. A série me perdeu completamente no final lá. Eu não consegui nem acabar direito de assistir, mas... Enquanto eu ainda estava assistindo, ele era sem dúvida alguém que me fazia ter vontade de assistir por causa dele, quase. Então, ó, nessa etapa, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo esse planejamento geral. Estou explorando, estou encontrando o tamanho, encontrando a estilização, a estrutura, né? Novas dobras de roupa. Eu costumo dizer que quando eu vou fazer quadrinho pintado, ou na tinta, ou ilustração na tinta, geralmente eu acabo indo nesse caminho aqui do desenho com pincel. Sabe, eu acho que dá uma cara de ilustração legal pro resultado final. Não fica essa coisa... não fica, de novo, uma pintura tradicional e não fica também um desenho fechadinho de nanquim. Fica um desenho com aspectos de pintura. Mas, de novo, é meio difícil nesse sentido de achar exatamente onde a gente quer chegar. Porque não tem uma regra dizendo vai para cá, vai para lá, faz isso, faz aquilo, agora está pronto. Meio que você pode ir indo, inclusive até estragar, né? Como a gente está falando antes, o trabalho. Então, beleza. Nesse ponto que está, eu acho que eu já tenho uma estrutura interessante. O legal de estar filmando também é que se eu olho aqui na câmera por cima, eu vejo reduzido. Tá vendo? Daí eu consigo sentir o que está funcionando, ao invés de precisar afastar. Então, às vezes eu dou umas levantadas para olhar e só para espiar menorzinho. Beleza. Eu acho que já tem uma estrutura interessante. Eu posso começar ainda estou usando pincel chato, né? Não estou usando pincel redondo. Posso começar... Você vai passar em algum momento para o pincel redondo? Eu acho que sim. Agora eu quero realmente definir mais o desenho. Então... Agora você já está usando uma tinta com mais pigmento ali. Mais pigmento. Tá vendo? E o lance do pincel chato é que ele não é tanto para fazer linha, né? Então, pelo fato dele não ser tanto de linha,
quando você faz a linha com ele, ela fica meio espalhadinha, com gesto, com falhadinhos do lado, e isso me agrada, né? É algo que eu gosto Dá uma personalidade diferente pra linha. então, fica menos limpinho, sei lá. Quando você sabe o que você tá fazendo. Mas aí que tá, né? Como dizia o Rembrandt, começa com o que você sabe e o que você não sabe você aprende no caminho. Então, em algum momento eu não sabia o que eu estava fazendo e eu fazia mesmo assim. Daí já deu uma projetada no queixo dele, tá vendo? Maior. Ele tem o nariz meio arrebitado aqui, assim. Essa parte aqui do rosto dele é bem marcada, né? Ele tem os ossos bem pronunciados, assim, né? Uhum. Pelo formato do rosto dele, daria até pra ele fazer aquele... Eu não lembro o nome daquele personagem do Pocahontas. Qual? Pelo menos me lembra o loiro do Pocahontas. Quem? Não é príncipe. O bonitão lá? Bonitão. Putz, eu não lembro tão bem do Pocahontas, cara. Eu só lembro os personagens também. Eu lembro que... Sim, tem o bonitão, tem a Pocahontas, a galera da tribo lá, né? Os europeus e tal. O cabelinho parece um pouco mesmo. O quê? Do Pocahontas, o cara loiro, né? O cara loiro. Acho que mais pelo cabelo e o rosto quadradão, assim. Tá vendo que aqui eu tô transformando quase que numa linha reta Aham. a cabeça pra fazer uma estilização ali já, né? Tá rolando uma peça de teatro hoje, hein? Não tá? Parece fanfarra. É teatro mesmo? Eu acho que é. A moça falou que ia rolar uma... Mas eu não sei se esse som que a gente tá ouvindo é da peça mesmo ou alguma outra coisa, assim, sabe? Uhum. Então aqui ainda é muito semelhante com o que eu faria tanto no pintura tradicional quanto no desenho com pincel. Porque eu não tô... É uma etapa que é igual. É daqui a pouco que eu vou ter que tomar uma decisão. Se vai ser realmente definido no desenho na linha ou se na mancha. Aqui, pronto. Outro dedinho.
Os anéisinhos. Agora já temos aqui um desenho razoavelmente bem estruturado, né? Marcado. E agora eu sinto que eu posso inserir umas pinceladas mais largas e mais para criar uma sensação meio atmosférica, para não ficar só um desenho cheio de detalhezinho, certo? Então, ó, vou pegar aqui, por exemplo. Daí é legal pegar um pincel mais largo mesmo e tô Você descendo. ainda tá. Não, tá. Tô descendo. Você não chegou no. a Não, colocar ainda o não branco consegui subir, não comecei a subir. Tá. Então, por exemplo, ó. Até pegou um caldinho de branco aqui, mas não é nada. Esse argentino não devia ter saído aqui não, mas tudo bem. Devia estar no pincel lá. Ó, é legal colocar textura, tá vendo como cria Já não parece mais que o personagem tá flutuando numa tela Isso. branca. Você viu que eu tô detonando o traço, ó? Por isso que eu falei que também dá uma cara de ilustra um pouco, ó. Ó. Me agrada esse gesto e essa... Até ficar de pé um pouco aqui. Já uso o falhadinho do pincel para fazer, você viu? A mecha. Para mim, até quando eu faço isso, tem um caráter mais experimental do que fazer o que está na minha cabeça. Quando eu brinco assim, é realmente fazendo para ir descobrindo. Porque se eu gostar, já ficou, já era. Tá lá, tá pronto. Entendeu? Na pintura eu saberia, não, mas eu não vou ficar me preocupando muito, porque, pô, quando eu voltar com o denso ainda, eu vou cobrir. Você se apega menos. No desenho com pincel, às vezes eu acabo me apegando mais, porque pode ser que eu já tenha chegado na solução ali. Numa aquarela você tomaria um pouco mais de A cuidado. aquarela total, né? Porque daí a aquarela você tem que usar o branco do papel para fazer a luz. Aqui mesmo eu tô olhando aqui já.
Mas você já tá demarcando as partes da chave baixa, mas... Ah, sim. Isso aqui é tipo froti lá também, ó, tá vendo? Só que menos com a necessidade de fazer a textura bonitinha e mais na intenção de criar textura. Uhum. Criar gesto, né? Gesto e ritmo na pincelada é sempre importante também. Pincelada com muito medo, ela mostra também. Sabe, pinceladinha curtinha, medrosa, e pincelada mais solta. A pincelada mais solta tem um vigor, tem uma força que a pincelada medrosa não tem. Então, às vezes, é melhor ter coragem e depois falhar um pouco do que pintar sempre com medo e nunca descobrir o que é dar uma pincelada corajosa, certo? Então vai tendo coragem, mesmo que não fique tão legal, é melhor do que pintar com medo, porque se sempre pintar com medo, você nunca vai descobrir como é que você pinta com coragem. Vai ficar sempre coragem e o cão covarde. Não sei se você lembra disso. Claro. Tá, eu acho que aqui merece baixar mais o valor tonal. Pra também dar mais atmosfera, sabe? Até porque ele é um cara meio sinistrão, assim, ele era gente boa, mas... Eu não pisa no calo dele. Tava sempre mancomunando, e tava todo mundo tentando passar ele pra trás também. Então, você colocar ele num ambiente mais sombrio ajuda a impactar também um pouco da sensação da personalidade dele, né? Às vezes eu começo com desenho com pincel e quando eu vejo virou uma pintura. Já ocorreu isso no passado. Porque também quem diz o que é o que, né? Se eu quiser, tem gente que vai chamar tudo que é feito com tinta de pintura. Eu, não necessariamente porque é feito com tinta, eu vou chamar de pintura. Eu costumo ver mais o resultado final para saber se a intenção estava em fazer uma pintura ou não estava em fazer nada específico. Você vai fazendo e descobrindo e, gostei, deixo. Não gostei, pinto por cima. Então agora eu vou pegar o pincel redondo e vou colocar um pouco de traço mesmo. Principalmente para fechar uns pontos que... Daí aqui é bem parecido, se eu fosse fazer quadrinho no guache, de novo, possivelmente eu ia fazer isso, tá vendo? Que já vem da minha... como eu já sou mais velho, eu vim de uma tradição de fazer arte final com nanquim e pincel. Quando eu comecei a estudar quadrinho com Marcelo Campos, Marcelo Campos inclusive era um dos mestres da arte final com pincel. E eu tive ele como meu mentor no início que eu estava estudando, começando a fazer quadrinho. Então eu queria aprender a fazer arte final com pincel igual ao do Marcelo Campos. Então ainda hoje, quando eu vou pegar o pincel redondo e começar a fazer linha, eu lembro, sabe,
dessa fase aí que eu fazia arte final com pincel. Muito Você legal. chegou a ter aula com ele? Tive muitas. Ele foi meu... É que além de... Eu fui estagiário no estúdio dele. Então eu era assistente dele, ficava olhando ele trabalhar, limpando o cenário para ele, escaneando, fazendo as coisas. E fui aluno, né, no curso de História em Quadrinhos, que era o curso que ele dava com mais empolgação lá na Quanta, quando ele ainda dava aula. Esse processo aí é o que você usou no Quais? No Quais é bem parecido, cara. No Quais eu tava tão freestyle que era assim, se eu quisesse fazer um quadro pintado, eu fazia. Se eu quisesse fazer o próximo quadro no desenho, eu fazia, sabe? Uhum. Não tinha... Não me sentia obrigado a nada. Só tinha que estar o quê? Minha obrigação a história tem que estar legível, a composição e o desenho tem que estar clara, a leitura, e as pessoas têm que entender o que está acontecendo. Esse era o negócio que não era negociável. Uhum. Né? Qualquer decisão que eu tomasse, se prejudicasse a leitura, não era uma boa decisão. Então, era mais por aí. Agora eu vou começar a colocar um pouco de Ashura, que eu adoro fazer Ashura. Tá vendo como, quando eu vou dando a pincelada por cima dessas texturas, como o preto traz o desenho de volta? Só que agora não tá aquele desenho no fundo branco. As texturas criam um ritmo, criam uma força ali, né? Por trás. É Peter alguma coisa o nome dele. Tem um nome... Jingling, tem um... Não lembro agora. Vamos ver aqui. Perguntar pro Google. Todo poderoso Google. É. Peter Dinklage. Dinklage. Não sei como que fala. Isso aí. Muito obrigado. A você e Ao ao Google. Não, mas o Google não ia vir sozinho aqui responder. Foi você que foi lá, então... Depende, se o celular estiver ouvindo você... Mas daí ele só... responde. Não, ele só responde pra meter propaganda das coisas na minha cara. Isso é verdade. Ele não responde as minhas dúvidas. Eles ouvem a gente pra vender publicidade. Esses vagabundos. E fingem que não. Isso que dá mais raiva, na verdade. Eles podiam admitir, pelo menos. Não, a gente ouve mesmo. Uhum. E é isso aí. Azar de vocês. Tipo aquela propaganda safada de banco, tipo, tá mó bonito, uma mensagem mó legal, assim, então, abre a conta aqui, dá dinheiro pra você. Não, cara, esse negócio de que eles escutam, eu tenho certeza. Porque já foram muitos casos de eu falar um assunto com alguém, porque eu acho que tem umas palavras-chave, né? Fala, preciso comprar tal coisa, daí ele pega comprar, daí ele grava o que você estava falando na sequência e depois começa a jogar publicidade dessas paradas na sua cara. E eu não compro Dá raiva, o que eles mandam, Uhum. porque eu acho muita invasão de privacidade. Então eu faço questão de não comprar do link que eles me mostram e eu até perco a vontade da parada que eu queria. Porque pra mim é melhor ser honesto, cara. Fala assim, gente, a gente ouve mesmo. Azar de vocês. Vocês querem ficar com o celular o dia inteiro aí, a gente meteu essa aí e... Pior que se você for ler nos termos e condições, deve ter alguma coisa ali, mas... Deve, ninguém lê, né, cara? Eu não leio o bagulho. Vai ler 200 páginas de coisa só pra você renovar um negócio. Só que assim, se tá lá, por que eles não admitem, né? Porque fica feio pra eles falar que eles estão ouvindo as nossas conversas, né? É lógico. Então, ó, tá vendo como já... Não dá uma cara de ilustração? Dá. De novo, eu posso continuar agora aqui. O que você borrou aqui na primeira...
a primeira pincelada que você fez a forma e passou o pincel por cima, já parece que você fez uma sombra ali. Já Então, dá porque todo ela um ar fica diferente, meio que uma sombra, Aham. né? Não, eu acho super legal, cara. E é meio revigorante poder fazer com liberdade mesmo, né? Assim, sem se preocupar muito com a pincelada, assim. Eu aconselho, inclusive, quem for fazer esse tipo de abordagem, se dá mesmo a liberdade de explorar. Se não ficar legal, tudo bem também, sabe? Não é um crime, não tem um problema. Às vezes vocês vão encontrar alguma coisa nessa experimentação que depois vocês vão transformar num estilo de vocês. Até ontem eu estava conversando com o Vitor, meu amigo que veio aqui, Vitor Gaspari Canela. Inclusive, o Vitor, se estiver vendo esse vídeo aí, um abraço para você. E ele falou uma coisa que algum professor dele disse, que é transformar o defeito em efeito. Sabe assim? Você pegar uma coisa que você achava que ficou ruim e entender a estética daquilo e transformar em algo que você quer que esteja lá. Preciso dizer também que quando você erra assim, ou esbarra num tipo de resultado que você não queria, na primeira vez é uma escorregada, mas na segunda, se você fizer porque você quer aquilo, já é uma técnica. Né? Quando é sem querer, não é técnica porque foi sem querer. Você acidentou ali. Mas na segunda, se você gostou daquilo e continuou fazendo, daí é técnica, né? Legal. Agora eu vou pegar, vou experimentar. Vou pegar um tomzinho médio e vou começar a colocar umas achuras para ver o que acontece aqui. Porque tá com muito branco. Opa, não é esse que eu quero. É esse. Vou pegar uma achura de cinzinhas agora, ó. A achura na pintura é engraçado também, porque o Van Gogh mesmo, né? Ele meio que achurava na cor, né? Se você olhar aquelas pinceladinhas dele, parecem umas achuras. E os desenhos dele, no livro Cartas a Theo, tem os vários desenhos dele que ele mandava por mão dele. Quando ele tinha uma ideia de uma pintura, ele fazia um esbocinho e mandava para o Theo Van Gogh, o irmão que ajudava a sustentar ele. E você vê os desenhos, ele já fazia umas achurinhas que era, depois quando ele fosse pintar, ele ia seguir aquelas achurinhas na tinta, sabe? Então ele pensava muito com módulos de tons e cores e achuras. Você vê que já estava lá o jeito dele. Ele já tinha pensado na textura do pincel desde o... Já era algo que estava na concepção da forma mesmo, para ele. Então, tá vendo? A linguagem da achura cruzada com as texturas.
Pra dar essa cara meio de gravura também, né? A Shura é um negócio que é trabalhoso, é demorado, mas eu acho tão gostoso de fazer. Às vezes quando eu tô no metrô, alguma coisa assim, eu pego o sketchbook, cato um esboço velho, que já tava lá, e começo a churar com caneta Bic, assim, sabe? Pra passar o tempo. E daí eu esqueço da vida. E daí o que a gente pode começar a fazer é a churar com com opaco. Colocar branco e vir achurando agora na subida da escadinha ali, né? Se vocês estão usando vidrinho de tinta, nunca tirem a tinta com o pincel. Tirem a tinta com uma espátula e limpem depois. Essa sujeirada aqui é de tinta acrílica, óleo que secou nunca mais sai, então não tem problema. Mas o guache ele solta. Sujar a tinta no pote ia ser complicado. Cara, mas é fatal, assim, a galera faz mesmo, suja mesmo. Impressionante. Não tem dúvida. Eu só não faço isso porque eu não pintei. Porque tem a bisnaga, né? Também que você pode usar de tinta, que daí Sim. não tem esse perigo. Mas quando você vai comprar pote de tinta, acaba às vezes caindo nisso, né? Então vamos ver agora aqui o que vai acontecer com esses opacos. Por exemplo, vou começar aqui. Eu acho muito gostoso achurar com o pincel e com o tom claro. Porque a gente está acostumado a achurar com o escuro, né? Você não é uma coisa que você pensa assim, eu vou fazer o highlight achurado, assim. É contra-intuitivo, igual eu falei ontem lá você não... Intuitivamente você não pensa nisso. Mas se você começa a explorar, inserir no seu trabalho, uma hora você fala, pô, gostei dessa brincadeira aí. E agora, ó, de novo, não é que eu vou arrumar, mas eu vou melhorar o design de certas áreas. Ó, aqui, por exemplo, que o cabelo misturou a sobrancelha com a testa, tá vendo? Então eu posso, ó, trazer o detalhezinho da testa, desenhar melhor a sobrancelha dele. Aqui a gente é designer de sobrancelhas também, viu? Traga sua sobrancelha pra gente, que a gente vai fazer um belo design nela. Ó, aqui, por exemplo, ficou muito escuro. Do lado de fora do nariz, tá vendo? Uhum. O arco zigomático, que é esse ossinho aqui da bochecha. Daí, de novo, né? Chega essa hora que ele começa a virar esse misto entre desenho e pintura, que você fala assim, mas e aí? Se eu quiser chamar de pintura, pode chamar também. O Toulouse-Lautrec mesmo, ele que é um pintor que eu amo, ele fazia umas pinturas que ele achurava com tinta, óleo e deixava linha.
sabe, de contorno. Não, eu adoro esses efeitinhos aqui, assim, sabe? Tipo essa... Já tinha imaginado que dava pra pintar assim? Normalmente eu só faço com nanquim também, ou com caneta. Então, o guache é mó legal de fazer arte final, de fazer... fio preto fica bem pretinho, só que daí você tem essa opção de deixar de usar o branco, usar o cinza, né? Ó, a pálpebra dele, que tinha desaparecido no meio do caos. Porque agora eu tô tirando as texturas, não todas, mas eu tô tirando as texturas que começaram a atrapalhar a expressão dele. Né? Ficar olhando aqui por cima pra ver. Ah, eu curto. Mas viu, do tão manchado que tava, como agora vai ficando... Mais sólido. Então. E é engraçado porque eu tô muito pagando pra ver, assim, sabe? Indo... Falar, acho que isso aqui pode ficar legal. Daí eu vou lá, põe e vejo, assim. Se ficou, ficou. Se não ficou, eu posso voltar com tinta densa e cobrir. Acho que isso é o mais gostoso, eu acho. Do guache como desenho. Essa capacidade de poder ir e voltar. Hoje meio que parece que tudo tem uma pressão para ter um propósito de qualquer coisa que você faz tem que estar tudo definido, então a gente não se dá o direito de testar muito. Então, eu concordo, cara. Eu acho que tem um lance que hoje em dia, não sei se hoje em dia não, viu, mas já que estamos nos dias de hoje, vamos falar dos dias de hoje. De atender a expectativa da sociedade, assim, sabe? Eu costumo dizer que quando você é artista, tem algum momento da vida que você está produzindo, assim... Você precisa mostrar pro mundo que você meio que deu certo. Sabe aquela coisa de que todo mundo acha que... é muito arriscado, não sei o quê. E realmente é difícil, mas qual área que também não é difícil, assim? Mas eu falo que é o momento da carreira que você está pensando assim, eu vou mostrar para eles, sabe, que eu consigo. Uhum. E daí a gente pinta com mais expectativa no que os outros pensam. E parece que tem uma hora que acalma um pouco esse sentimento e você vai buscar pintar. Você vai buscar assim, mas por que eu pinto? O que eu quero fazer com isso? Qual que é a minha ideia? Sabe, quem sou eu nesse mundão da pintura? Então, eu sinto que hoje em dia eu já estou mais buscando encontrar mesmo a minha pegada e me divertir no meio do processo aí. Às vezes você pode fazer um processo assim, antes de fazer uma pintura, que isso é uma pintura muito importante. Às vezes você pode produzir um estudo, sabe? Uhum. Preparatório. Branquinho do olho mais branco.
Vocês têm horas aí? Tô completamente perdido. 16. 11h06? Tá. Silêncio. Como é possível? Eu consigo ficar em silêncio. Às vezes eu esqueço que é possível ficar em silêncio. Realmente. Não, quando eu tô no sítio, eu fico em silêncio. Às vezes eu converso com o cachorro, com o gato também, mas no geral. É que você tá focado ali. É. Não, total. Mas eu já dei tanta aula que eu tinha que explicar que se acostuma uma hora também, sabe? Fazer Simplesmente explicar o que você está fazendo. Mas é bem difícil no começo. Eu imagino. Tem a galera que às vezes me vê dando aula e fala, "Cara, como é que você consegue falar o que você está fazendo enquanto você faz?" Eu falo, cara, foi um processo até conseguir chegar lá. Eu vou dando um toque final de branco aqui, né? Só pra gastar o branco que eu já pus na paleta. E porque já que estamos aí. Você vê como agora vai ganhando aquele voluminho de pintura? Só que ao mesmo tempo tá cheio de traço, de contorno, então ele não é a pintura. Ah, você coloca um pouco de essência também no cabelo, né? Coloquei um pouco. Fez Nossa, as luzinhas. Já é diferente da pintura quando você mostrou pra gente da outra vez que você cobriu todo o branco praticamente do papel. Então, aí você deixou algum. eu deixei textura, deixei traço. De novo, não é. A ideia não é fazer a pintura. A ideia é fazer esse híbrido entre pintura e desenho e deixar. Eu falo que fica com cara de ilustração pra mim. Sei lá o que isso quer dizer. Porque assim, tá. Então tá. Porque eu acho que quando eu penso em ilustração, eu penso uma coisa mais livre. Quando eu penso na pintura, eu ainda penso num processo um pouco mais... Eu penso muito na pintura tradicional, que eu aprendi, no processo mais clássico. Então é muito... Muito de cada um mesmo. Quando eu penso em ilustração, eu já penso em capa de livro, aquela propaganda para jogo, essas coisas. Sim. É que pra mim ilustração precisava mais de ilustração de revista. Que foi quando eu trabalhei muito, né, na finada mídia impressa. Descanse em paz. Que é Descanse em Paz, revistas, jornais de banca.
Mas eu trabalhei uns bons 10 anos aí com mídia impressa e fazia muita coisa para a Editora Abril. Editora Abril, inclusive, era um império. E o império ruiu. E eles deixaram de pagar um monte de gente lá. Os caras são meio pilantra, na verdade. Tinha um monte de gente que trabalhava lá que tá movendo processo até hoje aí de... Os caras... Sério? É. Que droga. Aquela coisa, né? Dá bônus pros executivos, dá não sei o quê, a galera do alto escalão sai fora, e daí quem tava lá embaixo, agora processa a gente aí, corre atrás dos seus direitos. Gente, eu acho que eu vou parar por aqui, até para vocês poderem produzir um pouco ainda até o fim da aula, mas já deu a ideia, não deu? Vocês viram como ficou essa coisa que mistura um pouco do traço pro... Mas vamos tirar a fitinha aqui, ó. Aquele momento satisfatório. É satisfatório quando não rasga, né? O papel. Não fala. Não, mas é só puxar pra fora. É só puxar pra fora. Então tá aí também, galera da internet, certo? Desenho com pincel, esse meio do caminho entre a pintura e o desenho, é muito divertido. Experimentem, tentem e se divirtam aí, certo? Falou, gente! Fala aí também vocês. Falou! Tchau! Aê! Até mais, um beijo!